Arca da Aliança. Só o nome já evoca um mistério e admiração. Este artefato lendário tem sido um símbolo de poder e fé ao longo dos séculos. Esse artefato antigo, envolto em histórias bíblicas, continua a fascinar e intrigar a gente milhares de anos depois da sua criação. As histórias que cercam a arca são tão variadas quanto misteriosas, cada uma adicionando uma camada de intriga. Mas o que era exatamente a Arca da Aliança? E por que ela exerce um fascínio tão grande na nossa imaginação? Para entender isso, precisamos mergulhar nas profundezas de sua história e significado. A arca era muito mais do que apenas um baú. Embora sua forma física fosse de fato a de uma caixa de madeira, coberta de ouro. A riqueza dos materiais usados em sua construção refletia sua importância e santidade. Era um repositório sagrado, construído pelos israelitas segundo as instruções do próprio Deus, para guardar as tábuas de pedra nas quais os 10 mandamentos foram escritos. Essas tábuas eram vistas como a palavra direta de Deus, tornando a arca um objeto de imenso valor espiritual. Representava uma aliança, um acordo sagrado entre Deus e seu povo escolhido. A arca simbolizava a presença constante de Deus entre os israelitas, um lembrete tangível de sua promessa e proteção. Mais do que um simples recipiente, acreditava-se que a arca era a morada de Deus na terra. Acreditava-se que a presença divina residia dentro dela, tornando-a um objeto de reverência e temor. Dizia-se que sua presença trazia o favor e a proteção divinos. Onde quer que a arca fosse, a bênção de Deus a acompanhava, protegendo e guiando o povo de Israel. Era carregada à frente do exército israelita em batalha, um símbolo do poder de Deus os guiando para a vitória. A arca não era apenas um símbolo espiritual, mas também um talismã de poder militar. Mas a história da arca também é uma história de perda e mistério. Em algum momento, a arca desapareceu, e seu paradeiro se tornou um dos maiores enigmas da história. Ela desapareceu há séculos. Seu destino é desconhecido. Muitos acreditam que foi escondida para protegê-la de invasores, enquanto outros sugerem que foi destruída ou perdida para sempre. Seu desaparecimento gerou inúmeras teorias, lendas e buscas, cada uma tentando descobrir a verdade por trás desse artefato enigmático. Desde exploradores modernos até arqueólogos e teólogos, a busca pela Arca da Aliança continua a capturar a imaginação e o espírito de aventura de muitos. Expedições arqueológicas têm sido lançadas em várias partes do mundo, cada uma com a esperança de encontrar pistas sobre o paradeiro da arca. A cada nova descoberta, a lenda da Arca da Aliança cresce, alimentando ainda mais o fascínio e a curiosidade. Existem muitas teorias sobre onde a arca pode estar. Alguns acreditam que está escondida em cavernas secretas, enquanto outros sugerem que foi levada para terras distantes. Cada teoria adiciona uma nova camada ao mistério, tornando a busca pela arca uma jornada interminável. A Arca da Aliança também deixou uma marca indelével na cultura popular. Ela tem sido tema de inúmeros livros, filmes e programas de televisão, cada um explorando diferentes aspectos de sua história e mistério. A Arca da Aliança continua a ser um símbolo poderoso de fé, mistério e a busca pelo divino. Sua história, embora envolta em mistério, nos lembra da eterna busca da humanidade por respostas e conexão com o sagrado. A construção da Arca da Aliança não foi um feito comum. Era uma tarefa que exigia não apenas habilidade artesanal, mas também uma profunda reverência e compreensão do seu significado espiritual. Foi um ato imbuído de significado divino, sua planta ditada pelo próprio Deus a Moisés no Monte Sinai. As instruções eram claras e detalhadas, refletindo a importância da arca como um símbolo sagrado. Cada detalhe, desde suas dimensões até seu material e seus adornos, era imbuído de significado simbólico. A precisão das medidas e a escolha dos materiais não eram meras questões estéticas, mas carregavam profundos significados espirituais e culturais. O livro do Êxodo
descreve a arca como sendo feita de madeira de acácia, uma madeira durável e sagrada no antigo Israel. A acácia era conhecida por sua resistência e longevidade, simbolizando a durabilidade da aliança entre Deus e seu povo. Coberta com ouro puro, tanto por dentro quanto por fora, significava a santidade e o valor da aliança que representava. O ouro, um metal precioso e incorruptível, refletia a pureza e a eternidade da presença divina. A tampa da arca, conhecida como o propiciatório, foi feita de ouro maciço e ladeada por 2 querubins, suas asas estendidas em um gesto de proteção. Esses querubins não eram apenas adornos, mas representavam os guardiões da santidade da arca. Dentro da arca, os israelitas colocaram as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, a manifestação física da aliança entre Deus e seu povo. Essas tábuas eram mais do que simples pedras, eram o testemunho tangível das leis divinas. Alguns relatos também mencionam a inclusão de outros objetos sagrados, como o cajado de Arão e um pote de maná, enfatizando ainda mais o papel da arca como um repositório da graça divina. O cajado de Arão, que floresceu miraculosamente, e o maná, o alimento provido por Deus no deserto, eram símbolos poderosos da provisão e do cuidado divino. A arca não era um objeto estático, mas foi projetada para ser carregada por meio de 2 varas inseridas em argolas nas laterais. Essa característica permitia que a arca fosse transportada com segurança e reverência, sem ser tocada diretamente. Essa portabilidade ressaltava seu papel como um símbolo da presença de Deus acompanhando os israelitas em sua jornada. A cada passo, a arca lembrava ao povo a constante vigilância e proteção divina, guiando-os através de suas provações e triunfos. A Arca da Aliança desempenhou um papel fundamental na história dos israelitas, sua presença entrelaçada na própria estrutura de sua identidade religiosa e nacional. Era mais do que apenas um artefato religioso. Era um símbolo tangível da aliança de Deus com seu povo escolhido, um lembrete de suas promessas e de suas obrigações. Desde o momento de sua criação, a arca foi central para a adoração e os rituais dos israelitas. Foi colocada dentro do Santo dos Santos, a câmara mais interna do tabernáculo, um santuário portátil que abrigava a arca durante seus 40 anos de peregrinação no deserto. Acreditava-se que a presença da arca trazia o favor e a proteção divinos. Quando os israelitas partiam em jornada, a arca, erguida pelos sacerdotes, liderava o caminho, uma manifestação visível da orientação de Deus. A arca também desempenhou um papel decisivo na conquista de Canaã pelos israelitas. Quando carregada ao redor das muralhas de Jericó, o poder da arca, combinado com a fé dos israelitas, provocou uma vitória milagrosa. A Arca da Aliança é um dos artefatos mais enigmáticos e poderosos da história antiga. A Arca da Aliança não era meramente um objeto simbólico ou cerimonial. Ela representava a presença tangível de Deus entre o povo de Israel. Acreditava-se que ela era um canal do poder divino, capaz de produzir milagres e influenciar o curso dos eventos. Este poder era tanto uma bênção quanto uma responsabilidade. A Bíblia relata inúmeros casos em que a presença da arca causou fenômenos extraordinários. Desde a sua criação, a arca foi um símbolo de esperança e temor. Quando os israelitas, liderados por Josué, cruzaram o Rio Jordão, as águas se abriram milagrosamente diante deles, quando os sacerdotes que carregavam a arca pisaram no leito do rio. Este evento não foi apenas um milagre, mas também um sinal da aliança contínua entre Deus e seu povo. A presença da arca no campo de batalha era considerada garantia de vitória. Os israelitas acreditavam que, com a arca ao seu lado, eles tinham a proteção e a bênção divinas. Durante a batalha de Ebenezer, os filisteus capturaram a arca, esperando aproveitar seu poder para si mesmos. Eles pensaram que, possuindo a arca, poderiam controlar o poder de Deus. No entanto, seu triunfo durou pouco. A arca, sendo um objeto sagrado,
não podia ser manipulada por aqueles que não eram dignos. A arca, não querendo ser usada para propósitos ímpios, desencadeou uma série de pragas sobre os filisteus, forçando-os a devolvê-la aos israelitas. As pragas incluíam doenças e calamidades que devastaram os filisteus. Até mesmo um simples toque na arca podia ser mortal. A santidade da arca era tão grande que qualquer contato impróprio resultava em consequências severas. Quando Uzá, tentando firmar a arca enquanto ela estava sendo transportada, estendeu a mão e a tocou, ele caiu morto. Um lembrete severo da santidade da arca e do poder que ela continha. Este incidente serviu como um aviso para todos sobre a necessidade de respeitar o sagrado e entender a magnitude do poder divino que a arca representava. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais mistérios da história. Até o próximo vídeo.